Hoje eu quero abordar o tema de desintoxicação do corpo, ou detox, como é chamado. Quase todos os especialistas que abordam esse tema abordam de forma errada e propondo soluções que não passam apenas de ser soluções paliativas. Eu quero demonstrar aqui que a única e verdadeira fórmula de desintoxicação natural do nosso corpo, e não só isso, desintoxicação definitiva, com efeito a longo prazo, e mostrar por quê que não adianta fazer dietas e procedimentos chamados detox. Por que eles são paliativos? Por que eles não ajudam no corpo? Porque não passam de igual medicamentos, eles dão uma melhoradinha, dão uma remediada. Eu não pretendo ser o dono da verdade, por isso eu quero que você mesmo julgue se estou certo ou estou errado. Eu vou apresentar, talvez eu demore um pouco, porque eu quero ir passo a passo. Em primeiro lugar, é certo que o seu corpo está intoxicado. Se você está vivo e gera resíduos metabólicos, como todo ser vivo, se mora em cidades médias, cidades grandes, se usa qualquer tipo de química no corpo, no ambiente, se come produtos com substâncias químicas, se usa qualquer tipo de medicamento, não importa qual seja, não só as vacinas, se entra em contato com plantas e animais com toxinas naturais, então você claramente provoca algum grau de intoxicação no corpo. Mas isso não seria problema se nós tivéssemos um corpo saudável. Um corpo saudável tem mecanismos de desintoxicação altamente efetivos para livrar-nos de todos os tóxicos que inadvertidamente introduzimos no corpo. Se vocês já me ouviram falar várias vezes que a nossa condição natural é ser 100% saudável. Por mais utópico que possa parecer, é esse o nosso padrão. Só a saúde é nossa natureza. A doença não é natural, é antinatural, é uma discrepância. Ela não foi programada para existir, qualquer que seja a criação do ser humano. A doença só acontece por autossabotagem nossa. Claro, vamos deixar de lado as más formações congênitas. Então, se você perde saúde, perde também capacidade natural de desintoxicação. O nosso corpo sofreu um processo de desenvolvimento complexo. Se você acredita num criador, então você sabe que esse criador ia fazer um corpo perfeito, uma máquina perfeita. Nenhum criador faria um corpo humano com falhas estruturais. Se você não acredita nisso, você acredita que o processo se deu de forma evolutiva porque encontrou condições ambientais favoráveis, mesmo assim você tem certeza que esse corpo é a máquina mais perfeita que existe e que não existe ainda um grau de conhecimento de como funciona totalmente. O nosso corpo tem plenas e totais condições de resolver todas as intoxicações do corpo. Então, voltando ao tema intoxicação. O nosso próprio corpo produz resíduos metabólicos ou é intoxicado por substâncias naturais e ele tem mecanismos para resolver isso. A única condição é que essa função desintoxicante, com aqueles agentes paralelos que atuam junto, deve estar funcionando adequadamente bem. Mas como a grande maioria das pessoas perdeu saúde, perdeu também a capacidade de desintoxicação, começou a aumentar a intoxicação, e quanto mais aumenta a intoxicação, mais perde saúde, mais aumenta a intoxicação e vira um ciclo vicioso, levando às doenças degenerativas. Então, o que eu quero é reverter esse ciclo, é mudar, botar um elemento novo capaz de mudar esse processo de perder saúde, aumentar a intoxicação, perde mais saúde, aumenta mais a intoxicação.
dezenas de milhares de substâncias químicas intoxicantes que não existiam há 50 anos atrás. Eu nem vou falar de 2.000 anos, estou falando de 50 anos atrás. E as substâncias nós estamos introduzindo no nosso corpo. Por isso que todos nós estamos, de alguma forma, intoxicados. Quanto mais intoxicação, mais problemas vai ter. Então, devemos fazer dietas desintoxicantes? Não! Nenhuma dieta ou procedimento, seja lá como você queira chamar, detox funciona. Eu disse que nenhuma funciona, mas a longo prazo. É claro que nas 24 horas, 48 horas dá aquela sensação de bem-estar, mas é paliativos. E eu quero explicar por você como que você, para você entender definitivamente. Eu vou usar uma analogia de uma que você tenha uma casa na beira do deserto. E por mais que você cuide da sua casa, sempre entra areia dentro de casa. Então você tem um funcionário encarregado de limpar constantemente todos os cantos da casa para eliminar todos os grãos de areias que acabam entrando. E esse funcionário é muito competente nessa tarefa e a tua casa praticamente não tem nenhum sinal de areia. Mas então, se você desviar esse funcionário para outras funções, ele vai ter menos tempo para limpar a casa. E pior ainda, se você amarrar o braço desse funcionário, ele vai ter menos ainda capacidade de trabalho. E se ele passar todo dia fazendo as outras funções, ele não vai tirar areia de dentro de casa. Então vai começar a se acumular areia na sala, na cozinha. Então você pega e empurra essa areia para os quartos, para as outras peças onde não aparece tanto. E essas peças vão ficando cheias de areia e você começa a construir mais peças para botar mais areia. Tá? E pior ainda, se você mantém as portas e as janelas abertas, a quantidade de areia vai entrando cada vez mais. E ainda pior, se você pega uma pá ali do deserto e começa a jogar areia para dentro da casa, a casa nunca vai ficar limpa de areia. E pode ainda piorar mais a situação se você parar de alimentar o funcionário. Daí sim, ele fica com o braço amarrado, fazendo outras funções e não tem nem força para fazer o trabalho de desintoxicação, de limpeza da areia da casa. É isso que acontece com o homem e mais ainda com a mulher moderna. O encarregado de limpar a areia é o fígado. O fígado tem competência para eliminar todas as toxinas naturais que entram no organismo. Se ela for uma toxina muito grande, lipossolúvel, ele quebra ela pela metade e depois faz um novo ciclo, quebra de novo, transforma a toxina em hidrossolúvel e consegue eliminar todas essas toxinas, inclusive metais pesados que inadvertidamente entram. Ele tem a condição, a capacidade de manter a casa completamente limpa, manter o teu corpo completamente desintoxicado. Mas aí começa a haver as complicações. O fígado tem uma série de outras funções. Uma das funções importantes do fígado é tirar o excesso de carboidrato do sangue para não criar a glicação. Então, glicose em excesso no sangue é muito pior que as toxinas do sangue. Então, o fígado para de fazer a desintoxicação para se dedicar a tirar a glicose do sangue. E ele pega essa glicose e transforma em gordura. Nós já vimos em vídeo anterior. Parte dessa gordura ele acumula dentro do fígado até 10%. Mas isso é muito pouco pela quantidade de carboidrato que a gente tem comido ultimamente. Então começa a acumular mais de 10%. E ele começa a jogar para o sangue para ser depositado em outros locais. E o sangue com a insulina, você já lembra, já falei sobre isso, pega essa gordura e deposita no coração, no cérebro, nas artérias, nas vísceras em gerais. E
E dessa maneira vai criando as gorduras subcutâneas também, e vai criando as gorduras viscerais e subcutâneas. E como nós comemos grandes quantidades de carboidrato, o fígado passa 24 horas por dia nessa tarefa. E essas gorduras servem para um outro aspecto também. Elas servem para armazenar as toxinas. Então, o fígado não consegue quebrar as toxinas, produz gordura, e daí ele pega essas toxinas e guarda nas gorduras. Os trabalhos mostram que as células gordurosas acumulam de 500, algumas moléculas, 1000 vezes mais toxina do que a que circula no sangue. Então, óbvio que onde tiver gordura, que tenha toxina, acaba funcionando muito menos. O fígado gorduroso funciona menos, um coração gorduroso funciona menos, um cérebro gorduroso funciona menos, e como está cheio de toxina, vai também trazer uma série de problemas. Quando está na pele, não tem problema, porque ter uma pele feia, uma pele defeituosa, uma pele seca, enrugada, é só feio, não muda a saúde. Mas imagine um cérebro enrugado, seco, defeituoso, um coração gorduroso, é altamente problemático. Então, voltando à nossa analogia, manter portas e janelas abertas para que entre mais areia na tua casa é comer alimentos com agrotóxicos, transgênicos, viver em cidades poluídas como Porto Alegre, não ter cuidados de higiene pessoal nos alimentos, comer alimentos com substância química. E dentro ainda da analogia, jogar areia com pá para dentro de casa é utilizar qualquer substância química no corpo, nas roupas e nos ambientes. Todas as substâncias químicas são agressivas ao corpo e precisam ser processadas pelo fígado e, se não forem processadas, têm que ser armazenadas em algum lugar, porque não pode ficar circulando, porque intoxicaria o nosso corpo. E essas toxinas que se colocam no corpo, por exemplo, a mulher americana coloca, em média, 185 substâncias químicas diferentes no seu corpo. Tenho certeza que a brasileira não fica atrás nisso. E quando eu falei de amarrar um braço do encarregado para tirar areia, é diminuir a capacidade funcional do fígado. Quando o fígado começa a aumentar a gordura, ele diminui a capacidade de trabalho. Com 15%, ele já não trabalha mais igual, com 30%, 40%. E quando se faz o diagnóstico de esteatose hepática, é certo que o fígado já tem bem mais de 50% das células tomadas por gordura e diminuindo em mais de 50% a função da célula. Quanto mais gordura tiver na célula, menor vai ser a capacidade de funcionamento da célula. Então, quando o médico diagnostica esteatose, tu já está roubado, tu já está com o fígado em pedaço, já está no limite final. E quando eu falei ali de alimentar menos o encarregado, de tirar areia, é diminuir o fornecimento de oxigênio ao fígado e permitir que as mitocôndrias diminuam, estão diminuindo a capacidade de gerar energia das células do fígado. E como é que se faz isso? Diminuindo as atividades físicas, fazendo com que o indivíduo sedentário tenha menos oxigênio disponível às células, tem menos mitocôndria disponível às células, produz menos ATP. Então, está feito o grande problema. Por isso que vocês entendem que, à medida que vai diminuindo a saúde e vai aumentando a intoxicação do fígado e de todo o corpo, a saúde começa a diminuir mais ainda. A intoxicação acelera a diminuição da saúde, a diminuição da saúde acelera a intoxicação. E por que eu afirmo que todas as dietas e procedimentos são uma farsa? De uma forma agressiva, é uma farsa, é um engano. São paliativos momentâneos. Porque nenhuma dieta detox dessa vai até as células gordurosas, onde estão 500 e 1000 vezes mais. Elas atuam ali, na periferia
do sangue e tal. Claro que funciona naquele momento, ajuda sim, claro que vale a pena fazer aquilo, mas não para desintoxicar, e sim para ter um período de alimentação saudável. E aquela famosa dieta do livro do Andrea Moritz aqui, a limpeza do fígado da vesícula, que as pessoas fazem essa dieta e começa a sair em grandes quantidades de areia, de pedacinhos de cristais nas fezes. Eles não estão fazendo, ela não está fazendo a desintoxicação das células hepáticas. Ela está limpando, como diz o livro, os canais biliares, os canalículos biliares, está tirando os bloqueios. E esse é bom, mas não ajuda a limpeza da célula. Fazer dieta detox é como se você, dono da casa do deserto, contratasse temporariamente um outro funcionário que viesse limpar a casa. Ele limpa só a sala que tu está vendo, sem se importar com a casaria que está nas outras peças. Naquele dia você fecha a janela, não coloca areia para dentro de casa e fica muito bonito. Tu olha e fala, legal, tô legal. No dia seguinte abre as janelas e começa a jogar areia para dentro de casa. É assim que funcionam as dietas detox. Os dois maiores procedimentos de desintoxicação já feitos no mundo foram feitos com soldados veteranos da Guerra do Vietnã por causa do agente laranja, que causou intoxicação em todos os soldados. E um outro foi a desintoxicação dos bombeiros de Nova York no famoso e lembrado 11 de setembro. E a única substância capaz de realizar a detoxificação utilizada nesses dois procedimentos foi a niacina, que é o nome da vitamina B13, mas em doses altíssimas, que eu não recomendo que você use. Se você quiser usar a niacina, vitamina B13, em doses preventivas, o pessoal recomenda usar 100 miligramas uma ou duas vezes por semana. Microgramas, desculpe. Você deve lembrar-se, enquanto eu estou falando, de um grande número de blogs, de vídeos no YouTube, falando de substâncias que fazem a detoxificação. Não tem evidências científicas. Se você quiser colocar alguma dessas substâncias aqui embaixo, coloque também uma evidência científica que defenda. Evidências encontradas naquele blog de pesquisa científica que é o PubMed. Não adianta ir no Google Acadêmico que ele pega artigos de baixa qualidade. Mas para terminar, eu quero falar 8 ações que aí sim são comprovadas cientificamente para você promover a desintoxicação do corpo e gerar aumento da saúde. Na verdade, o processo não é esse. O processo é aumenta a saúde, que há uma desintoxicação do corpo. A única maneira de promover a desintoxicação do corpo é recuperar integralmente a função do fígado para que ele faça esse trabalho. Sem isso, tudo é paliativo. E como é que se faz para recuperar a função do fígado? Como recuperar a função de qualquer órgão do corpo? Aumentando a saúde. Eu já falei 10 vezes. E eu acho que eu vou falar até o final do ano mais 50 vezes. A única maneira para melhorar qualquer sintoma, qualquer doença, é aumentando a saúde do corpo. À medida que aumenta a saúde do corpo, melhora a saúde do fígado também, diminui o grau de intoxicação do corpo. Vai diminuir a esteatose, vai melhorar o funcionamento. E tem algum procedimento que ajuda o fígado a fazer desintoxicação? Tem. Tem um procedimento que é poderosíssimo. Fazer exercício intervalado, de alta intensidade, elevando o coração a batimentos acima da frequência cardíaca máxima, que provocam grande sudorese. A sudorese, desencadeada pelo exercício, tem altíssimo poder de ir lá nas células gordurosas e tirar as toxinas das gorduras e passar pelo fígado, que já está saudável, e eliminar como toxinas hidrossolúveis pela pele.
Para isso, nós precisamos também desenvolver a capacidade cardiovascular respiratória para fornecer mais oxigênios, para aumentar a frequência cardíaca, para aumentar a circulação de sangue, para aumentar as mitocôndrias, porque as mitocôndrias do fígado vão ajudar a quebrar essas toxinas em toxinas hidrossolúveis, e tudo isso se consegue através da musculação e do intervalado, tanto aumento das mitocôndrias quanto aumento da saúde cardiovascular. Mas o fígado só consegue processar as gorduras que estão lá, as toxinas que estão no sangue. E aquelas toxinas que estão na gordura, como é que você faz para tirar elas da gordura? Tirando as gorduras. E como é que se faz para tirar a gordura, para emagrecer, para tirar a gordura visceral? Só tem uma maneira. Nenhum regime, nenhuma dieta, nenhum programa de emagrecimento funciona a médio e longo prazo. Então, a única maneira é aquilo, vamos repetir novamente, aumentar a saúde geral. À medida que aumenta a saúde geral, o corpo elimina a gordura. E ao eliminar a gordura, ele coloca em circulação as toxinas que os fígados saudáveis vai eliminar. Isso também se consegue quando para o fígado funcionar, você parou de comer carboidrato. Ao parar de comer carboidrato, você diminuiu a insulina. Ao diminuir a insulina, diminuiu a inflamação. Ao diminuir a inflamação, fez com que todas as células funcionem melhor. Então, uma outra coisa, pare também de botar química para dentro do teu corpo. Pare de comer alimentos com conservantes, edulcorantes, aromatizantes, qualquer antes desse. Pare de botar química no corpo. Pare de botar química no ambiente. Pare de botar química na roupa. Pare de intoxicar o teu corpo. Se não der para parar, mulheres que usam tintura de cabelo, ao menos diminuam sensivelmente, diminuam as maquiagens, as esmaltes, batom, diminuam os desodorantes, os shampoos. Tem alguns hábitos saudáveis que ajudam na desintoxicação. Jejum ajuda muito. Quando a gente faz a dieta detox, ela funciona por causa que a gente entra num processo quase de jejum. Quase não, durante a dieta detox, a gente não está comendo proteína, gordura e tal. Então, funciona pelo jejum, não pelo verde. Ter uma hidratação adequada. Na verdade, funciona pelo verde também, mas pelas vitaminas e pelos minerais que ajudam na detoxificação das toxinas pelo fígado. Ter uma hidratação adequada, ter um sono adequado, pois é durante o sono que se faz o principal processo de quebra das toxinas e que depois vai ser eliminado pela respiração, quando é volátil, pela sudorese, pela urina e pelas fezes. Outra coisa, assim, alimentos que contêm enxofre. Dê uma pesquisada quais são os alimentos que contêm enxofre. Isso ajuda no fígado. Banhos de sol, por causa da vitamina D, quanto mais alta a vitamina D, mais a detoxificação. Alguns suplementos que funcionam, que tem trabalhos que descrevem. O carvão ativado, a clorela, a espirulina, são esses três que eu me lembro. Esse vídeo ficou muito grande, eu sei que ficou, mas o tema é muito forte e eu quero que você se liberte dessa ideia de fazer medidas mágicas. Eu vou fazer um procedimento detox para desintoxicar meu corpo. É pensamento mágico, é sonhar com fada madrinha. Tu tem que trabalhar no teu dia a dia para melhorar a tua saúde. Espero que você tenha entendido isso, que você não caia mais no canto da sereia dessas indústrias que só querem saber de ganhar o teu dinheiro e vendem produtos que fazem merreca no teu sangue. Eu quero aproveitar para enviar um grande abraço, um fraterno abraço para todos vocês, mas para você, que é um lutador da saúde, a grande maioria que me ouve não luta pela sua saúde. Mas você que luta pela sua saúde, eu quero desejar de fundo do coração que você consiga conquistar a saúde e depois a super saúde. Até amanhã no próximo vídeo que eu conseguir fazer. Até amanhã no próximo
no próximo vídeo que eu conseguir fazer.